Deixa eu botar o Kazan para gravar também. Bom, então, para entender esse fenômeno, Leandro, a primeira coisa a se fazer é entender o fluxo de potência num acionamento mecatrônico tracionado por uma máquina elétrica, tá? Os formatos das potências envolvidas, e esse vai ser o primeiro assunto que a gente vai cobrir hoje. Então, vou colocar aqui. Inicialmente, a gente vai ver como se dá o fluxo de potência, de onde para onde essa potência flui e quais são os formatos dos sinais de potência. E eu gosto de apresentar esse assunto com um desenho de um acionamento elétrico simplificado. Então, vamos fazer aqui a máquina e a gente vai caracterizando o fluxo de potência nos diversos estágios de conversão de energia. Vou colocar essa máquina maiorzinha um pouco. Então, aqui a gente tem a máquina elétrica, aqui tem a ponta de eixo dela. Tipicamente, né, na saída da ponta de eixo, a gente vai ter uma transmissão mecânica. Pode ser implementada aí com diversos formatos, né? Vamos colocar aqui um contato de duas engrenagens. Vamos dizer que esse acionamento está tracionando um cilindro de um laminador. Então, aqui a gente tem um cilindro, aqui embaixo tem o outro.
E a gente tem uma peça laminada qualquer aqui, ó, sendo laminada. Tá? Então, tem uma peça qualquer sendo laminada. É, vou melhorar esse desenho aqui dessa peça. Bom, essa máquina ela vai extrair sua alimentação dos terminais elétricos, dos seus terminais elétricos, e esses terminais são conectados ao sistema elétrico de potência da planta. Tá? Aqui eu estou colocando uma rede trifásica, que é o contexto mais comum em ambiente industrial, mas pode ser a fonte de potência primária qualquer. Né? Pode ser um banco de baterias num veículo elétrico, pode ser um gerador num sistema ilhado, tá? Então pode ser um sistema monofásico, né, com a máquina monofásica. Então tem diversas opções aqui de fontes primárias de potência elétrica. Bom, quais são as potências envolvidas nesse sistema mecatrônico? Então a gente vai inicialmente observar um fluxo de potência elétrica das três fases da rede, tá? Ou da fonte primária de potência elétrica. Essa potência elétrica vai entrar na máquina e a gente vai observar aqui, né, que para desenvolver torque, o rotor da máquina serão sintetizados eletroímãs. Então, essa é uma máquina que desenvolve torque pela atração de ímãs. Tá? E aí, a ímã, né, o campo magnético, é uma das formas de armazenamento de energia na natureza. Então, nós precisaremos, né, já que a gente tem esse tipo de sinal presente na máquina, ele é um sinal que conota armazenamento de energia, ele demanda potência para ser sintetizado. Né? Então a gente vai ter aqui esse campo magnético sintetizado, vou desenhar aqui em verde, tá? Um polo norte e um polo sul qualquer. Né? A máquina é construída para ter esse ímã presente em toda a sua extensão longitudinal. Você vai ter o sinal aqui de campo magnético presente, polo norte e polo sul. Tá? E nisso aqui, moçada, a gente vai caracterizar um primeiro destino ao fluxo da potência elétrica. Então, essa potência elétrica total das três fases, né, já se agrupam aqui no interior da máquina. Tá? E o primeiro destino delas é a potência no formato magnético, para sintetizar os eletroímãs da máquina.
desenhar em vermelho mesmo para não bagunçar. Então, você vai ter aqui potência magnética, que fica aqui nos eletroímãs. Bom, além disso, a estrutura que sintetiza esses eletroímãs são bobinas. Então, bobinas são sistemas eletromagnéticos constituídos por fios enrolados. Então, você tem fios enrolados aqui, né, lançados na estrutura da máquina, que vão criar campo magnético, ou ímãs, a partir da circulação de corrente elétrica. E essas bobinas, elas são geralmente de cobre, e cobre não tem resistência elétrica nula à temperatura ambiente. Você até consegue resistência elétrica nula para o cobre, mas tem que ser no zero absoluto, tá? Que não é a temperatura que a gente vai operar normalmente, ou potencialmente nunca, tá? Então, parte da potência elétrica vai ter que virar potência térmica, né? Então, nós teremos a máquina se aquecendo e parte dessa potência térmica dissipada para o ambiente, né? No que caracteriza uma consequência do efeito Joule, né? Então, quando circular aqui corrente elétrica na resistência da máquina, nós teremos potência elétrica convertida em potência térmica pelo efeito Joule. E essa potência térmica, né, vale RI ao quadrado. Então, além da potência magnética aqui, nós teremos potência térmica aqui desenvolvida na resistência das bobinas da máquina. Tá? O que sobra de potência vem para o eixo mecânico. Então, a gente vai ter aqui potência inserida no formato mecânico, né? E essa potência que a máquina desenvolve no eixo mecânico, parte dela é consumida no conjunto rotativo, né? Então, você tem aqui o rotor da máquina, né, que está aqui, uma polia aqui da transmissão, outra polia da transmissão, outro eixo mecânico com o cilindro do laminador. Tá? Todos esses elementos vão operar com rotação. E aí, para fazer com que esses corpos rotacionem, né, ou tenham a velocidade angular não nula, a gente precisa ceder potência a eles. Então, aqui a gente vai ter um conjunto de potências rotativas, vou chamar aqui de potência rotativa 1, potência rotativa 2, potência rotativa 3, né, que vão ser frações da potência mecânica que a máquina inseriu ao eixo. E aí, pessoal, da potência mecânica, né, subtraindo-se o que foi consumido como potência pelos elementos rotativos, sobra a potência injetada na carga, que é a potência que efetivamente nos ajuda, né, a processar o material e fazer dinheiro com ele. Ok? Então, a gente tem nesse sistema potência no formato elétrico, magnético, térmico e mecânico. No formato mecânico, parte da potência é absorvida pelo conjunto rotativo, pelas peças que rotacionam, e parte é absorvida pela carga útil, que é a razão pela qual a gente monta toda a estrutura. Né, é o produto que vai ser processado aqui ao final de todo esse esforço de mecatrônica que a gente está despendendo. Certo? Bom, apesar das potências se apresentarem em diversos formatos, a gente pode estabelecer uma relação entre elas, né? Isso é garantido pela primeira lei da termodinâmica. Tá? Então, toda vez que a gente precisar de trabalhar com sistemas que manipulam potências
em diferentes formatos, é conveniente a gente pedir a ajuda da primeira lei da termodinâmica para entender como é o balanço entre essas potências, qual é a relação matemática entre essas potências. Tá? Então, fazendo aqui a análise do balanço de potências, a gente vai observar o seguinte. Então, pela primeira lei da termodinâmica, a gente vai ter o seguinte, né, a primeira lei da termodinâmica te diz que se você tomar uma massa de controle qualquer, a relação entre a potência de entrada, a potência de saída do sistema e a potência armazenada no seu interior vai ser essa aqui, ó. A potência de entrada vai ser igual à potência absorvida no interior da máquina, que eu estou representando como a taxa de variação da energia interna da máquina no tempo. Tá? Os livros de termodinâmica geralmente se referem à energia no interior do sistema como U. Aí, como eu estou falando em potência, potência é a derivada da energia, né, a taxa de consumo ou de produção de energia no tempo, né? Então, estou falando de um ΔU, ΔT, mais a potência de saída, independente dos formatos destas potências. Tá? Então, aqui eu posso estar com potência elétrica, aqui eu posso estar com potência mecânica, aqui eu posso estar com potência térmica mais magnética. A relação de igualdade ainda assim é válida, né? Igual no caso da máquina elétrica. Eu posso estar com um veículo, um carro com máquina a combustão interna, e a potência de entrada aqui pode ser potência química do combustível, a potência interna, né, pode ser dada pela potência térmica da máquina que aqueceu, e a saída é potência mecânica. Tá? Eu posso estar com um gerador. Aí o gerador é a mesma máquina elétrica, só que a potência de entrada é mecânica. Né? A potência de saída de um gerador é elétrica, ele está gerando energia elétrica. E a variação da energia interna, né, a potência interna absorvida por ele, vai ser a térmica mais a magnética. Tá? Então, ou seja, independente dos formatos das potências envolvidas, a igualdade, sempre haverá igualdade entre as potências, sempre. Entre as potências nos mais diversos formatos que são tratados pelo sistema. Né? Em outras palavras, potência você não cria e não perde, ela se transforma. É isso que está sendo dito aqui. Então, particularizando a primeira lei da termodinâmica ao nosso equipamento, ao nosso sistema mecatrônico, né? Inicialmente tomando a máquina elétrica como sendo a massa de controle. Eles usam esse termo na termodinâmica, a massa de controle, né? Ou seja, o sistema de conversão de energia que você está estudando. Né? O que você vai observar com isso? Vou desenhar aqui, ó. Então, se a máquina elétrica aqui for a nossa massa de controle, né, você vai observar que a potência elétrica, a potência de entrada, digamos que a máquina está operando aqui em modo motor, ela vai ser igual à potência absorvida no interior do sistema. Qual que é a potência absorvida no interior do sistema? Potência magnética, né, para criar os eletroímãs, e parte da potência térmica, né, que é responsável pelo aquecimento do corpo da máquina. E
parte da potência elétrica vai para fora do sistema, né? No formato mecânico, então a potência de saída desse sistema é a potência mecânica, mais uma fração da potência térmica, que é a potência que a máquina dissipa para o ar no ambiente onde ela está. Ok? Então, vamos escrever essa relação aqui embaixo, né? E a primeira lei da termodinâmica nos garante que há uma igualdade entre essas potências manipuladas pela máquina. A potência elétrica vai ser igual à potência térmica, mais a potência absorvida pelo campo magnético dos eletroímãs, mais a potência mecânica, que é a potência que a máquina desenvolve no eixo mecânico. Tá? Cada uma dessas potências pode ser calculada de uma maneira distinta. Né? Por exemplo, a potência elétrica, a potência absorvida dos terminais elétricos, vai ser igual à soma, nesse exemplo aqui, das potências absorvidas em cada uma das três fases da máquina. Tá? A máquina elétrica mais usada em contexto industrial, que é a máquina de indução, ela é trifásica. Quer dizer, ser trifásica significa que ela tem três fases. São três circuitos monofásicos montados no mesmo equipamento e injetando potência naquele mesmo equipamento. Então, se a gente nomear, né, a tensão da primeira fase como sendo VAS, a tensão da fase A do estator, a tensão imposta aqui nos terminais de estator da máquina. A máquina tem o estator, que é a parte parada, e o rotor, que é a parte rotativa. Tá? E a gente toma potência, geralmente na máquina de indução, pelo estator. A segunda fase a gente vai dizer que ela sintetiza uma potência, uma tensão nos terminais da máquina igual a VBS, tensão na fase B do estator. E a terceira fase sintetiza uma tensão VCS, a tensão da fase C do estator. Então a gente vai alimentar três circuitos monofásicos com essas três tensões e a partir disso circularão três correntes. A corrente na fase A do estator, a corrente na fase B do estator e a corrente aqui na fase C do estator. E da teoria de circuitos, nós sabemos que as potências absorvidas de cada uma das fases vai ser dada pelo produto entre a tensão e a corrente daquela fase. Então, a potência absorvida na fase A vai ser VAS vezes IAS. A potência elétrica absorvida da fase B é VBS vezes IBS, e a potência elétrica absorvida da fase C vai ser VCS vezes ICS. Logo, a potência elétrica total vai ser a soma de cada uma dessas três potências que eu mencionei. Vamos escrever lá embaixo. VA e A mais VB e B mais VC e C. Tá? Bom, a potência térmica, pessoal, como explicamos há pouco, ela vai ser desenvolvida principalmente pelas perdas no cobre do estator e do rotor. Né? Ou seja, vai ser a potência elétrica que é convertida em potência térmica quando os resistores da máquina são percorridos por corrente elétrica. Tá? Então, a gente tem três circuitos no estator. Tá?
Então, é uma bobina para a fase A, outra para a fase B e outra para a fase C, tá? Não desenhei as três aqui para não carregar o desenho, que a gente estava com o desenho em perspectiva, mas a gente pode, né, representar aqui essas bobinas do lado para poder apreciar o efeito de produção de potência térmica nessas bobinas. Então, aqui, ó, no circuito da fase A, por exemplo, né, a gente vai ter uma bobina de cobre, ela tem resistência e ela tem um comportamento indutivo. Na fase B, a mesma coisa, são bobinas de cobre, ela tem alguma resistência, a gente chama de resistência do estator da máquina, e existe uma bobina para sintetizar o eletroímã. E na fase C, a mesma coisa, existe uma resistência, existe uma bobina que sintetiza o eletroímã. Tá? Com a circulação de corrente elétrica, na fase A vai circular a corrente IAS, na fase B a corrente IBS e na fase C a corrente ICS. Né? Então, quando circular corrente elétrica nessas resistências, elas vão converter potência elétrica em potência térmica, por um efeito chamado efeito Joule, que nos diz que a potência elétrica convertida em potência térmica vale RI ao quadrado. Tá? Então, isso vai acontecer na fase A, na fase B e na fase C também. Ok? Isso para as três bobinas do estator. O rotor também pode ser composto por três bobinas, né, ou tem um circuito que é equivalente a três bobinas. E é o mesmo fenômeno vale, só que no rotor da máquina, na parte rotativa, que é essa aqui que está em cinza, aqui, ó, o conjunto rotativo da máquina, você tem correntes de rotor, IA de rotor, e a resistência do circuito do rotor. Né, a gente costuma representar ela como RR. Tá? Então, a potência térmica, né, ela é majoritariamente produzida pelas resistências do estator, né? Como são três fases com a mesma resistência, eu estou multiplicando aqui a corrente eficaz de cada fase pelo valor da resistência da fase, tá? E aí multiplicando por 3, fase A, B e C. E mesma coisa no rotor. Né? A gente está com o circuito CA, né? E aí para apreciar o efeito térmico dessa corrente alternada circulando sobre a resistência, a gente usa a corrente eficaz, o valor eficaz da corrente, que é o valor de pico desse sinal CA sobre raiz de 2. Né? Então, a gente teria essa corrente eficaz do rotor como IR-RMS. A corrente eficaz do estator, IS-RMS. Tá? Foi a representação que eu propus aqui. O outro formato da potência é o formato magnético. Tá? E a potência magnética, né, ela é dada pela taxa de variação da energia presente nos eletroímãs, no campo magnético, no tempo. Né? Potência, inclusive, representa isso, né? A taxa de consumo de energia no tempo, ou a taxa de produção de energia no tempo. Então, se a gente fala de potência magnética, a gente está falando ou de potência atribuída ao campo magnético, cedida ao campo magnético, nós estamos falando na taxa
de inserção de potência no campo magnético no tempo, de energia no campo magnético no tempo, ou a taxa de remoção de energia do campo magnético no tempo. Bom, essa energia magnética, tá? Ela tem o formato do fluxo enlaçado em cada uma das bobinas, vezes a corrente que circula nas bobinas. Tá? Então, vou colocar aqui IH e fluxo H, onde esse H vai de 1 até 6. Quer dizer, a gente está considerando aqui as 6 bobinas da máquina, fase A, B e C do estator, A, B e C do rotor. Tá? Tá aí dividido por 2. Um meio de lambda I. Ok? E aí, pessoal, se a amplitude do campo magnético não variar, tá? Ou seja, essa máquina, como eu falei, opera pela atração de ímãs. Polo norte e sul do ímã do estator. Polo norte e sul do ímã de rotor. Tá? Se a amplitude desses ímãs é constante, o valor de pico aqui do ímã é constante, a energia deles também é. Tá? Então, a energia desse ímã é proporcional à amplitude de cada um dos ímãs. Tá? Então, para se ter variação da energia magnética, você tem que variar a amplitude dos ímãs. Ok? E aí, nesse intervalo onde a amplitude do ímã está crescendo, a variação da energia magnética no tempo existe. Efetivamente, quando o ímã cresce, a energia dele está variando. Tá? E aí é o momento que você tem potência magnética. Ok? Então, a potência nesse formato só existe quando a gente está variando a energia do campo magnético da máquina ou variando a amplitude desses ímãs. Tá? E a potência que a máquina desenvolve no eixo mecânico, né, vai ser dada pelo produto do torque que ela desenvolve no eixo vezes a velocidade mecânica do eixo. O torque da máquina é chamado de torque eletromagnético e a velocidade mecânica é a velocidade que a gente vai medir aqui no eixo dela. Tá? Então aqui a gente vai ter um torque eletromagnético com a velocidade mecânica aqui do eixo. O produto desses dois sinais resulta aqui na potência mecânica. Tá? Em sistemas rotativos, pessoal, a potência desenvolvida por um agente vai ser o produto entre o torque daquele agente vezes a velocidade mecânica do eixo. Nós observamos que um sistema igual a esse aqui tem vários agentes, né? Você tem, igual um eixo mecânico desse aqui, ó, a gente tem a máquina elétrica atuando, existe a carga, né? A carga, você, pô, mas a carga do laminador tá no outro eixo mecânico. Mas sim, como a gente viu, o efeito do que acontece nesse eixo mecânico aqui é transmitido ao outro eixo
pela transmissão. Então, a presença de carga aqui, se tentar laminar aqui, essa carga vai tentar frenar. Então, a presença de carga aqui vai fazer com que exista uma frenagem no eixo do latical. Tá? Então, você também pode caracterizar a potência que a carga desenvolve no eixo como sendo o produto do torque da carga referido ao outro eixo, colocar torque da carga linha, vezes a velocidade mecânica. Ok? Esse conceito é importante ficar bem claro, tá? Porque, assim, esse equipamento ele tem potências em muitos formatos. Então, se a pessoa só decora equações para caracterizar a potência, ela se perde. Você tem que contar a historinha, né, para que você entenda qual sinal você está trabalhando, que tipo de equação que você está mexendo. Tá? Então, no caso aqui de eixos rotativos, você tem que identificar os agentes que atuam sobre o eixo. No nosso caso aqui, nós temos a máquina e a carga. E aí a gente pode, então, caracterizar a potência de cada um dos agentes, tanto a potência da máquina quanto a da carga. E aí a potência de cada agente é o produto do seu torque pela velocidade angular do eixo. Bom, e aí, né, escrevendo essa ideia aqui, pessoal, né, a gente vai dizer, então, que essa potência mecânica, a gente fala PMEC, né, não é qualquer potência no mundo mecânico, é a potência que a máquina elétrica desenvolve no mundo mecânico. Tá? A gente vai usar essa terminologia o curso inteiro. Né? Mas a gente sabe também que esse torque eletromagnético, né, aqui por segunda lei de Newton, ele é igual ao torque da carga, né, referido lá ao eixo da máquina, mais o torque de aceleração. Esse é o valor do torque eletromagnético, e tudo isso está multiplicando pela velocidade mecânica. De onde, então, a gente vê que a potência que a máquina injeta ou desenvolve no eixo mecânico é parcialmente consumida. Opa, só um minutinho, travou aqui uma mesinha digitalizadora. Então aqui, moçada, só repetindo, pela segunda lei de Newton, né, o torque eletromagnético é dividido entre torque de carga e torque de aceleração. Então, aqui no lugar do torque eletromagnético, eu coloquei essas duas parcelas, né? Multiplicando isso pela velocidade mecânica, para caracterizar a potência, a gente vai ver o seguinte, que parte da potência que a máquina desenvolve no eixo mecânico é consumida pela carga, a carga útil do cliente. E a outra parte dessa potência é consumida para acelerar o conjunto rotativo. Tá? Então aqui a gente tem aquela potência rotativa que vai para o conjunto rotativo que a gente desenhou lá em cima, né? Polias, engrenagens, o rotor da máquina, manipuladores mecânicos rotativos, né? Igual um cilindro de laminação, um rolete de uma mesa de rolos,
o dromo de um sistema de içamento, tá? A roda de um veículo. Então, essa é a potência que vai para o sistema rotativo, as peças rotativas do acionamento. E essa potência aqui é a potência que vai para a carga útil do cliente. Tá? Bom, uma coisa importantíssima a se caracterizar aqui nesse. Deixa eu voltar com ela ali. Nesse sistema é o fato de que o cliente escolhe o torque da sua carga, né, de acordo com os esforços que precisam ser feitos para transladar a carga, para içar, para bombear, para triturar, para misturar, tá, para comprimir. Tem os mais diversos, para injetar plástico, ok? Então, você tem as mais diversas possíveis aplicações e plantas, cargas mecânicas, né? Então, ele escolhe, o cliente escolhe tanto o torque de carga da aplicação, como ele escolhe a velocidade mecânica também. A velocidade mecânica está associada ao ritmo do processo dele. Quantas peças por mês ele tem que produzir, quantos quilômetros por dia que o navio vai ter que viajar, quantos quilos de minério que vão ter que ser moídos, quantos quilos de aço que vão ter que ser içados por segundo, por dia, por hora, né? Então, os processos têm consigo uma exigência de ritmo, tá? E o ritmo está associado à velocidade mecânica que ele opera. Então, o cliente escolhe tanto o torque quanto a velocidade mecânica. Então, logo, ele escolhe a potência que a carga dele precisa. Tá? Então, isso é importantíssimo de se caracterizar. Quem vai escolher a potência que vai para a carga é o cliente. Tá? Tanto porque ele escolhe o torque da carga dele, quanto porque ele escolhe a velocidade que aquela carga tem que ser processada de acordo com o ritmo de produção que ele queira. Ok? Então, qualquer estudo envolvendo eficiência energética ou caracterização de energias e potências em um sistema parte daqui, né? Os primeiros sinais a se obter são os sinais de torque da carga do cliente e velocidade mecânica, porque sobre esses nós não temos escolha. É o cliente que escolhe os níveis que ele precisa. Tá? O dono do processo é que escolhe. Ok? Bom, vamos então caracterizar agora as energias envolvidas, tá? A potência, ela versa sobre a taxa com a qual você absorve energia no tempo, tá? Então, o processo aqui para ser, igual esse laminador, né? Para se reduzir a área de seção transversal aqui da peça, a gente precisa, né, remover do eixo mecânico aqui a uma dada quantidade de joules de energia por segundo. Consequentemente, a gente tem que extrair uma dada quantidade de joules por segundo de energia do sistema elétrico. Tá? Então, a potência está muito associada aos esforços e ao ritmo que você tem que usar a energia. Quantos joules por segundo você vai usar de energia ou de potência, né, para poder tracionar ou trabalhar com uma determinada carga, tá? A energia, por sua vez, já versa sobre um efeito acumulativo, ou seja, dentro do final de uma
jornada, dentro do final de um período completo de tempo, tá? Quanta energia você precisou para manipular todas as peças envolvidas naquela janela de tempo. Tá? Então, a energia ela contempla uma janela de tempo longa, ao contrário da potência, que é um sinal instantâneo, até por isso que nos modelos toda hora eu coloco, né, aqui que é um valor instantâneo de potência. A energia já é um efeito acumulativo, tá, de longo prazo. Tá? Independente do formato de um determinado sinal de potência, seja elétrico, mecânico, magnético, térmico, químico, independente do formato, a energia que um determinado agente desenvolve até um dado instante de tempo vai ser a integral da potência que ele consumiu em cada instante, considerada sobre toda a janela de tempo. Tá? Então, a potência vai te dizer quantos joules por segundo a aplicação dele demandou, né? Quantos joules por segundo foram extraídos de energia por tempo. Né? Se você multiplica por dt segundos, você vai ter aqui a quantidade de joules demandados numa janelinha de tempo de dt segundos. Se você soma essa pequena energia demandada naquele intervalinho de tempo, ou seja, somar e integrar, né? Você soma isso de 0 a t, ou de um instante inicial que você começou a medir a energia do fenômeno até um instante final, você vai ter a energia total consumida ali. Tá? Então, dentro dessa proposta, e aproveitando aqui o balanço de potências que nós fizemos pela primeira lei da termodinâmica, a gente vai observar o seguinte, ó, tomando essa equação aqui, que mostra o balanço das potências, a gente pode também formular ou entender o balanço entre as energias. Tá? Então, a integral no tempo da potência elétrica, que é a energia elétrica que a máquina consumiu ou cedeu à rede, ela também pode operar em modo gerador e aí entregar energia para a rede, ela vai ser a integral no tempo da potência térmica, o total de energia térmica que a rede, que a máquina entregou para o ambiente ou para sua própria massa de ferro fundido, mais a integral da potência magnética no tempo, que é a energia total que foi armazenada ou extraída do campo magnético da máquina, mais a integral no tempo da potência mecânica, tá? Que é a energia total que a máquina entregou ao sistema mecânico. Tá? Então, a gente vai ter isso aqui, ó, a energia que a máquina extraiu do sistema elétrico, ou entregou para ele, está dentro dessa janela de tempo, aqui de 0 até t segundos, vai ser igual à energia térmica mais a energia que foi consumida ou retirada do campo magnético da máquina, ou dos campos magnéticos, dos eletroímãs da máquina, mais a energia que ela entrega para a carga mecânica. Então, esse aqui é o balanço entre energias no sistema. Bom, apesar da potência ser muito relevante para caracterizar os esforços e a taxa de produção desses esforços no tempo, né, a energia tem seu lugar ao Sol, também é um sinal muito relevante de ser analisado, especialmente porque você paga energia no formato elétrico.
Os medidores da concessionária são instalados, voltar lá na máquina, eles são instalados nos terminais elétricos do equipamento. Então, aqui, né, nesse mundo, é que é feita a medição e a tarifação da energia demandada pelo processo. Tá? Então, além disso, a gente vai ver o seguinte, aqui é onde a gente paga pela energia, né, cada vez mais caro. Tá? E aqui, na carga útil, igual a peça sendo laminada aqui na frente, ó, é onde a gente não tem liberdade nenhuma de escolher os níveis de energia. Porque quem vai escolher a energia necessária a se injetar numa determinada peça vai ser o cliente. Tá? A gente olhar lá embaixo, ó, a energia, aí convém até desenvolver um pouquinho mais o balanço entre energias, né? E a gente vai ver aqui o seguinte, ó, essa energia mecânica, né, que a gente caracterizou aqui, ó, como a integral da potência mecânica, né? Vamos colocar aqui, ó, a energia. Agora a gente já está totalmente no mundo mecânico, né? Essa energia mecânica aqui, como falamos, é a integral da potência que a máquina desenvolve no eixo mecânico, e essa potência que ela desenvolve no eixo mecânico, nós mostramos que parte dela é potência que vai para a carga, e parte dela é potência que vai para as peças que rotacionam ali no acionamento. Então, a integral de uma soma de funções é a mesma coisa que a soma das integrais das respectivas funções, tá? Então, você teria aqui, né, uma primeira integral que caracteriza a energia que vai para a carga naquela janela de tempo onde a gente está medindo a energia, e essa outra aqui é a energia que vai para o sistema rotativo, para as peças que rotacionam, ou seja, vira energia cinética. Tá? Você está fazendo com que peças adquiram um movimento de rotação, ou que corpos adquiram um movimento de rotação. Tá? Então, você tem que ceder a eles a energia cinética, ou a energia que vai para o conjunto rotativo. Ok? Bom, o que vai acontecer, pessoal? Essa energia que vai para a carga é a escolha do cliente. Por quê? Como a gente mostrou aqui em cima, ó, a própria potência demandada pela carga é de escolha do cliente. Porque ele tanto escolhe o torque, os esforços necessários para processar o material dele, como ele escolhe também a velocidade, que está associada ao ritmo de produção que ele precisa. Então, ele escolhe a potência que tem que ser entregue à carga dele. E ao escolher a potência que a carga dele precisa e vai receber, ele está de carona escolhendo a energia, que é a integral dessa potência que ele escolheu. Tá? Então, esse sinal da energia que vai para a carga, tá? O total de energia que vai para a carga, é algo sobre o qual a gente não tem escolha. É o cliente que escolhe o quanto que vai. Tá bom? O que vai acontecer com isso, então? O cliente também vai ter o seu conjunto rotativo montado, né? E nós vamos observar o seguinte, ó. A gente continuar desenvolvendo essa expressão, né? Então, aqui a gente tem a energia da carga,
mais a energia do conjunto rotativo, que vai ser essa integral, a potência rotativa, igual nós mostramos lá em cima. Vai ser J vezes a aceleração, ou seja, o momento de inércia, vezes a aceleração angular, que é o torque de aceleração, vezes a própria velocidade. Né? Bom, se você fizer essa integral aqui, fizer uma substituição de variáveis, né? Ou seja, em vez de integrar no tempo, a gente vai integrar na velocidade. Então, no tempo zero, você tem uma velocidade mecânica inicial. E no tempo final, você tem uma velocidade mecânica final. Tá? Então, vira uma integral de j ômega d ômega, dá meio de j ômega 2. Tá? Que é o quê? A variação na energia cinética da máquina no intervalo de tempo que a gente observou o fenômeno. Ok? Bom, e aí, pessoal, o que vai acontecer? Quando o cliente escolhe aqui a potência de carga, igual nós mencionamos, ele está escolhendo o torque e a velocidade mecânica, as velocidades mecânicas que ele quer. Ao escolher, então, as velocidades mecânicas, ele vai estar escolhendo também a energia que tem que ser cedida ao conjunto rotativo. Tá? Então, nós teremos, ao final, a energia cedida ao conjunto rotativo também escolhida pelo cliente da aplicação. Tá? Então, o cliente tanto escolhe a energia que vai ter que ser cedida à sua carga, como ele escolhe também a energia que vai ser cedida ao conjunto rotativo. Então, o que vai acontecer com isso? Ele vai escolher a energia que a máquina tem que disponibilizar no eixo mecânico. Tá? Então, se a gente olhar aqui no balanço entre energias, está nessa expressão aqui, ó, tá? Essa energia mecânica é escolha do cliente. Tá? Então, você não tem como diminuir ou aumentar esse valor. Isso aqui o cliente da aplicação pede. Tá? Logo, se você quiser reduzir o valor da sua conta de energia, que não é medido no formato mecânico, e sim no formato elétrico, o que você tem que fazer? Né? Você tem que aproximar ao máximo o valor da energia escolhida pelo cliente, que é a energia mecânica, com o valor da energia onde o sistema de tarifação está instalado, que é a energia elétrica. Tá? Então, vale a pena reduzir ao máximo, se você puder, a energia térmica e a energia magnética. Quanto menor for essa soma, mais melhor você vai usar o seu dinheiro. Tá? Bom, a energia demandada para poder sintetizar os ímãs da máquina é algo sobre o qual também a gente não tem muita escolha. Né? Você tem um projeto do fabricante, para a máquina poder operar, ela vai ter que sintetizar ímãs, ela vai ter que criar ímãs no seu interior, para daí ter torque, né? E você não tem muita escolha sobre isso. Tá? E também é um valor de energia pequena, tá? Não é um valor de energia elevada. Então, para poder reduzir o valor da conta, você tem que reduzir o ponto de se atacar é aqui na energia térmica. Tá? Porque essa energia, ela simplesmente é perdida para o ambiente ou para aquecer o corpo da máquina. Inclusive, a maior parte dela vai para o ambiente mesmo.
Tá? Então, a energia nesse formato, ela caracteriza literalmente a expressão queimar dinheiro. Aqui você está queimando dinheiro, literalmente. Você pagou pela energia no formato elétrico e aqui ela vai embora para o ambiente em formato térmico, e o seu dinheiro vai embora junto. Tá? Então a gente busca, né, dentro de projetos de eficiência energética, minimizar a energia que o equipamento dissipa para o ambiente. Tá? Não tem como, né, pela nossa análise aqui, inclusive, que a energia elétrica, né, num sistema, por exemplo, um acionamento mecatrônico industrial, que opera a maior parte do tempo como motor, né, ou seja, potência fluindo dos terminais elétricos para o eixo mecânico. Então, não tem como a energia que a gente tira da rede elétrica ser menor do que a energia que a gente entregou no eixo mecânico. Não tem jeito. A primeira lei significa que o sistema criou energia do nada. É impossível. Tá? Em modo motor, é impossível. E aí eu assim, destaco esse recado, porque eu já vi em ambiente industrial, às vezes chega uma consultoria com gente que não é da área de mecatrônica ou de elétrica, né, e coloca uma meta para energia, né, uma meta aqui de energia elétrica no final do mês, que exige que esse valor aqui seja menor do que a própria energia demandada pelo processo. Tá? É absolutamente impossível. Tá? Então, assim, nós conseguimos promover ações de eficiência energética, é possível reduzir a conta, mas não é possível reduzir para qualquer valor. Tá? A gente tem um piso, um valor mínimo que dá. Ok? Bom, então, no mundo ideal, tá? Ideal e impossível de conseguir, tá? Você precisaria, você gostaria de ter a energia elétrica que você paga basicamente igual, quase que igual à energia que a sua carga e o seu conjunto rotativo pediram, tá? Como essas energias são as integrais das respectivas potências, né, e a gente está avaliando esses dois sinais de energia no mesmo intervalo de tempo, ter as duas energias quase que iguais no cenário ideal significa ter potências quase que iguais também no cenário ideal. A potência que a máquina desenvolve no eixo mecânico e a potência que ela extrai dos seus terminais elétricos. Tá? Esse cenário ideal, ele é impossível. Tá? Você não consegue igualar a potência de entrada com a potência de saída em nenhum sistema de conversão de energia. Tá? Agora, você tem como comparar sistemas mediante a sua capacidade de usar bem a energia que se paga. Né? E a forma da gente fazer essa comparação é através do cálculo da eficiência. Então, quando a gente fala em eficiência de um equipamento, no contexto mecatrônico, por vezes, né, o termo é usado com pouca propriedade técnica, aí a gente agora vai aprender a usá-lo com a propriedade técnica devida. A eficiência em um sistema de conversão de energia mede a relação entre a potência que saiu do sistema de conversão e a potência que entrou. Tá? Então, no caso da nossa máquina elétrica, tá? A eficiência dela, se ela estiver operando em modo motor, né, a eficiência dela vai ser o quê? A potência de saída no modo motor é a potência mecânica.
E a potência de entrada em modo motor é a potência elétrica. Tá? Em modo gerador, né, aí inverte. Quando a mesma máquina, mesmíssimo equipamento, opera como gerador, a potência de saída é a elétrica. E a potência de entrada é a mecânica. Tá? E a eficiência, pessoal, ela nos diz o quão bem a gente está usando, ou o quão bom é o nosso uso da potência de entrada, que é a potência pela qual a gente paga. Tá? Então, por exemplo, em modo motor, tá, qual que seria o melhor dos mundos? Né? Seria ter uma eficiência igual a 1 ou 100%. Tá? Por vezes, né, muito material técnico pega esse valor aqui e multiplica o valor da eficiência e multiplica por 100% para ter um valor em porcento. Tá? Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui uma informação de que uma máquina qualquer opera no ponto nominal com 82% de eficiência. O que nós estamos dizendo aqui? Que a potência mecânica é 82% da potência que ela tira dos terminais elétricos. Tá? Significa o quê? Que ela está jogando para o ambiente, está queimando em regime permanente uma potência térmica de 18%. Tá? Então, 18% que você paga está sendo perdido como calor, está sendo queimado. Tá? E 82% que você pagou está sendo efetivamente usado para produzir dinheiro, para tracionar o processo industrial, né? Ou para tracionar a carga útil. Tá? Tem muitos contextos que você não está produzindo dinheiro efetivamente. Né? Tem sistema médico, por exemplo, que você está ajudando uma pessoa, que é até muito mais nobre do que fazer dinheiro. Tá? Então, enfim, essa potência aqui se refere à potência efetivamente usada para produzir trabalho útil, para fazer algo útil, e não para queimar para o ambiente como calor. Tá? Então, né, o que vai acontecer? A gente vai diferenciar equipamentos distintos, ou, desculpa, a gente vai diferenciar equipamentos, né, quando nós quisermos caracterizar a sua qualidade na conversão de energia através da eficiência. Então, equipamentos eficientes, né, equipamentos competentes para poder fazer a conversão de energia, terão eficiências próximas de 100%. Equipamentos que não são eficientes na conversão de energia vão ter eficiências menores, bem menores do que 100%. Tá? Geralmente na mecatrônica, pessoal, você vai observar o seguinte: máquinas elétricas, vou colocar aqui, só um comparativozinho, máquinas elétricas, máquinas a combustão interna e sistemas hidráulicos e pneumáticos, tá? Bombas e compressores. Vou colocar aqui conversores eletrônicos de potência no final. Conversores eletrônicos de potência. Então, a gente vai observar aqui o seguinte: máquinas elétricas, tá? Você vai achar eficiências típicas aqui de 80%, 85%. Tem famílias de alto rendimento da WEG anunciadas em catálogo com até 95% de eficiência. Tá? Então, você vai ter coisas típicas aqui maiores do que 80%. Tá? Máquinas elétricas são muito competentes no que tange a eficiência. Tá? Máquinas a combustão interna são péssimas no que tange a eficiência. Tá? Assim, se você montar a máquina a combustão interna ideal,
que é o motor de Carnot, que você tem que operá-lo, né, a baixíssima velocidade para que ele não tenha atrito. Observando atrito, né, entre peças, produz potência térmica. É outra forma de produzir potência térmica, tá? Então, assim, se você tiver na máquina a combustão interna ideal, você vai ter no máximo 34% de eficiência, tá? Então, nas máquinas reais, que você vai operar com velocidades maiores, tá? Você vai ter menos de 30% de eficiência, tá? Sistemas hidráulicos e pneumáticos, você vai ter alguma coisa de 60 a 70% de eficiência. E os conversores eletrônicos de potência, como eles não têm peças móveis, tá? São conversores estáticos, os conversores modernos. Você pode até fazer um conversor rotativo, com peça rotativa, tá? Mas os mais modernos não usam. Né? Basicamente, para lado nenhum você vai achar conversor eletrônico rotativo. Então, eles são estáticos, eles não têm peças móveis. E não tendo peças móveis, eles não têm atrito, tá? Entre peças que promova potência térmica e, consequentemente, redução de eficiência, né? Então, se você pegar um conversor eletrônico de potência, você vai conseguir aí com um inversor 96%. Se você pegar um retificador a tiristor ou um inversor a tiristor, você chega a conseguir mais do que 99% de eficiência, tá? Você vai ver, por exemplo, né, em Itaipu, né? Itaipu, você tem a unidade de geração, ela gera em CA, aí você tem um retificador, então ela converte tensão alternada em tensão contínua, e aí isso é transmitido por um linhão de transmissão até o interior de São Paulo, né? Isso aqui é transmitido em DC, e aí tem uma subestação em São Paulo que converte de novo de CC para CA. E aí você vem com um sistema de distribuição. Aliás, continua com um sistema de transmissão, mas um trecho, transformação, distribuição e cargas. Tá? Então, o que vai acontecer? Né? O pessoal usa sistema CC em grandes linhas de transmissão para não ter queda de tensão devido ao efeito da reatância da linha. Tá? Então, a reatância indutiva da linha vale J ômega L, né, onde o ômega é a frequência. Se você transmite em DC, a frequência é zero. Logo, a reatância indutiva é zero e a tensão, a queda de tensão na linha, que vai ser o valor da reatância vezes a corrente, também vai ser zero. Tá? Espera aí que faltou multiplicar pela corrente aqui. Tá? Então, esse é o motivo pelo qual grandes sistemas de transmissão usam uma proposta chamada HV, High Voltage DC Transmission, tá? Transmissão CC em alta tensão. E alta tensão também para diminuir a corrente e diminuir o efeito Joule nos resistores da linha de transmissão. O mesmo efeito que a gente explicou para as bobinas da máquina. Tá? Então, para uma dada potência, se você transmite uma dada potência, se você aumenta a tensão da transmissão, você vai diminuir a corrente. E ao diminuir a corrente, você vai reduzir a potência térmica, que varia inclusive com o quadrado da corrente. Tá? E reduzir a potência térmica é ótimo porque você gastou uma fortuna para fazer o gerador. Se ele está perdendo potência aqui no sistema de transmissão, você não está fazendo, você não está vendendo essa potência. Tá? Então, a potência elétrica criada aqui, ela não pode ser significativamente convertida ao formato térmico, né? Porque senão o sistema, aí já é o sistema de geração e transmissão de energia fica pouco eficiente. Tá? E aí, pessoal, para poder implementar isso, já que o próprio gerador sintetiza tensão e corrente CA, tá? Você tem que usar um conversor eletrônico de potência, que é o que a gente está frisando aqui. Ó, tá? Agora, vocês imaginem usar qualquer unidade de conversão de energia, tá? Que
em Itaipu, por exemplo, que converta 2% da potência de um gerador ao formato térmico, tá? Então, uma turbina de Itaipu são 196 megawatts de potência. Uma turbina, tá? Então, 2% disso dá 3,92 megawatt. Imagina ter que criar dissipadores de calor para dissipar isso aqui, ó. Tá? O projeto do dissipador é exagerado. Então, o próprio conversor eletrônico de potência que vai aqui tem que ser muito, muito, muito eficiente, tá? E aí o pessoal usa, né, o mais eficiente de todos, desses sistemas mecatrônicos, tá? De conversão de energia. Né? Um sistema mecatrônico é uma sequência de componentes de conversão de energia. Então, o mais eficiente de todos, disparado, é o retificador controlado a tiristor. Ali se arranca 99,9% de eficiência. Tá? O pior de todos é a máquina a combustão interna. Motor diesel, motor gasolina, motor flex, álcool. Esse é o menos eficiente de todos. Tá? No caso dele aqui, chega a ser um absurdo. Você vai ter... Aqui, né, eu coloquei um motor super ajustado. O normal de você ter vai ser coisas da ordem de 20% de eficiência aqui para máquinas a combustão interna. Tá? Quer dizer o seguinte, da gasolina que você pagou preço de ouro, 80% vai para o espaço, potência térmica. Até vários mecânicos, né, chamam a máquina de máquina térmica. Ela é muito mais térmica do que mecânica. Tá? Então, ela é boa mesmo não em produzir movimento, ela é boa em produzir calor. Tá? Então, você pegar aqui dessa gasolina sem vergonha que a gente tem aí de 5 conto e 30 o litro, tá? Isso já não subiram, é hoje à tarde, tá? Então, 20% disso é o que vira efetivamente movimento, tá? Então, nós estamos falando aqui de R$ 1,06, que é o que vira movimento, e R$ 4,24 é o que é queimado de cada litro que você colocou. E aí, desse R$ 1,06, né, quase que vão virar movimento, você vai virar potência mecânica, o que, que vai acontecer? Você tem diversas cargas presentes no veículo, tá? A maior parte delas, né, a exceção do arraste aerodinâmico do vento, mas todas as outras cargas, né, o atrito dos pneus com solo, carga da gravidade, atrito dos conjuntos rotativos sobre os rolamentos, a gravidade eu comentei, né? Quando você vai subir morro, tá? Todas elas são proporcionais à massa do veículo mais a sua massa, tá? Então, se você estiver usando um carro aqui de 1.000 quilos e você pesar 70 quilos, significa o seguinte, desse R$ 1,06, tá? 7% é consumido para levar você e 93% é consumido para levar a massa do carro, tá? Então, basicamente, dos 5,30 que você pagou, o que virou movimento para o seu corpo, aqui é em torno de 7, 8 centavos. Tá? Todo o resto é perdido, como calor e como energia para transladar a massa do carro. 98 centavos aqui. Tá? Até por isso que existe um esforço de engenharia tão grande, né, para que os carros fiquem leves, cada vez mais leves, tá? Para você poder pegar o seu dinheiro e efetivamente usar levando o seu corpo e não o carro, tá? Bom, então isso aqui é só para a gente ter um conhecimento mais denso sobre o conceito de eficiência, que informação que é traduzida. Né? Por vezes, nos anos de Enem vestibular, a gente vê essa fórmula aqui, muitas vezes, mas ela não fica sem tempero. Né? E aqui eu queria assim, dar um tempero,
conseguir fazer com que vocês entendam o recado que está por trás da expressão da eficiência, né, como ferramenta que nos ajuda a entender o quão bom o nosso sistema de conversão de energia é, né, ou seja, quão eficiente ele é para pegar a potência na sua entrada e efetivamente converter em potência de saída. Tá? Bom, então, com esse conceito, né, mais bem compreendido, a gente pode avançar e sofisticar um pouco mais as nossas análises, considerando também que os diversos equipamentos que eu mencionei não têm uma eficiência fixa, tá? Então, se você pegar aqui, ó, a máquina a combustão interna, por exemplo, e se você desenha aqui a curva de torque por velocidade dela, tá? MCI, máquina a combustão interna, é a sigla que eu estou usando, tá? Então, essa curva eu apresentei para vocês algumas aulas, né? Para cada abertura de borboleta, você vai ter uma curva assim, tá? E, geralmente, a literatura apresenta a curva de eficiência sobreposta à curva de torque, né? E aí a gente tem, geralmente, regiões de eficiência aqui, com esse olhinho pequenininho sendo a região de máxima eficiência, depois você tem aqui, né, outras regiões aqui com eficiências menores, tá? Então aqui você tem uma eficiência máxima, tipicamente aqui, sei lá, 20% dentro desse olhinho. Aí nessa próxima região, qualquer ponto de operação, a gente fala de um olho, a gente está dizendo aqui o seguinte, ó, se ele operar nessa velocidade, com esse torque, quer dizer, nesse ponto de operação, ele vai ter uma eficiência aqui máxima, por exemplo, de 15%. Ok? Qualquer ponto nessa região dá 20, no máximo 20. Qualquer ponto nessa região aqui dá no máximo 10%. É isso que se traduz aqui com essas regiões de eficiência. Tá? Então, aqui eu coloquei números típicos para os equipamentos, tá? Mas observa que eu marquei faixas, né? Menor que, maior que, maior que alguma coisa, de tanto a tanto. Então, tem faixas que o equipamento opera, tem faixas de eficiência que ele pode operar. E aí, a gente ganha um grau de liberdade nos projetos de eficiência energética, onde a gente fica convidado, né, a operar o equipamento sempre que possível na região onde ele é mais eficiente. Tá? Então, no caso da máquina a combustão interna, valeria a pena operar, né, com níveis de torque e velocidade que se situassem dentro dessa região aqui, ó, onde ela é mais eficiente possível. E aí, o que acontece, né? Se o carro só tem a máquina a combustão interna, o carro tradicional nosso, é um motor flex, um motor gasolina, um motor diesel, um motor etanol, né? Então, você só consegue operar dentro dessa faixa aqui, se for um câmbio mecânico, né? Efetivamente, se o motorista quiser, tá? Então a gente até viu quando a gente estudou a transmissão mecânica, acho que foi semana passada ou retrasada, né? Que a operação do carro e a troca de marcha faz com que a gente excursione entre pontos da curva de torque, tá? Então, se você trocar a marcha, né, mantendo essa excursão de pontos entre pontos
próximos aqui da faixa de máxima eficiência, o carro vai consumir menos, tá? Se você tiver um câmbio automático e esse câmbio tiver muitas marchas, tá? E ele escolher para você a hora de trocar e tal, com muitas marchas, você também vai ter uma vantagem nesse sentido. Por quê? Né? Digamos que você está aqui com essa abertura de borboleta, né? E aí você, se o carro tiver poucas marchas, você vai ter que excursionar muito aqui, ó. Vai ter que fazer com que o motor opere em uma faixa de velocidades muito extensa para conseguir atender, né? A faixa de velocidades que o motorista do carro pede. A gente mostrou nos estudos de transmissão semana passada, tá? Se o carro tem muitas marchas, né, no câmbio automático, o que acontece? Ele trabalha com uma marcha daqui até aqui, ó, e aí para atender, né, ao crescimento de velocidade que o motorista está pedindo, ele troca de marcha e volta para cá mais ou menos, ó. E aí ele excursionou uma faixa curtinha, ele já pode trocar de marcha de novo e voltar para cá, tá? Então ele te ajuda, né, com muitas marchas, a manter o carro, o motor do carro na região de máxima eficiência, tá? Isso ajuda a reduzir o consumo, tá? Vocês vão ver pelos jornalistas do setor automobilístico que muitas vezes vem a crítica forte quando um carro, por exemplo, de 2020, 2018, 17, ele tem só 4 marchas. Você, pô, mas ele tem só 4. Aí você vai pegar outros carros, por exemplo, que são muito elogiados, né? Nesse quesito por ter muitas marchas. Igual a Amarok tem uma versão dela com 8 marchas. Tá? E aí você consegue manter o motor operando próximo à sua região de máxima eficiência. Tá? Então, essa é uma forma, né, de você conseguir reduzir o consumo em um sistema pautado, baseado na máquina a combustão interna. Isso é explorado também em veículos elétricos e híbridos. Tá? Se você pegar um carro híbrido, né, você vai ter aqui o virabrequim do motor, mais ou menos aqui assim. Tá? Digamos que a gente tem um híbrido paralelo aqui, ó. Você tem tanto a máquina a combustão interna quanto a máquina elétrica, as duas somando as suas potências, entregando essa potência somada aqui no eixo que vai para a caixa de transmissão, diferencial e roda, tá? Então você tem as duas máquinas aqui, ó. Então, uma transmissão, a outra. Aqui em cima a gente está com aqui o virabrequim de um motor a combustão. Vou colocar aqui a biela e o pistão. Aqui biela e um outro pistão. Tá? Outra biela e outro pistão aqui. Né? Então o que está acontecendo? Esses pistões são acionados, né, pela explosão do combustível que está dentro do cilindro, que envolve esses pistões, e esse combustível tem potência química. Então a gente vai ter aqui potência química, que a gente paga a preço de ouro no combustível, e parte dessa potência química vai virar potência mecânica no eixo virabrequim da máquina a combustão interna. Então, potência mecânica da máquina a combustão interna. Aqui vem a potência mecânica da máquina elétrica do carro híbrido.
potência mecânica, que é o PMEC, que nós estamos chamando aqui o tempo inteiro nesse estudo, tá? E no eixo de saída, tá, a gente pode montar uma transmissão aqui com duas polias de entrada e as duas somando potência e torque nessa polia de saída, que por sua vez vai transmitir essa potência, né, para um eixo mecânico, para uma caixa de transmissão. Mas tem várias topologias, tá? Mas tipicamente vai para uma caixa de transmissão, uma caixa de marcha, e dela depois para o diferencial e para as rodas, né? Então aqui você tem a potência mecânica total que é exigida pelo cliente da aplicação, pelo motorista. Vou colocar potência mecânica de referência aqui, pedida pelo motorista, tá? Então, essa é uma premissa, igual eu comentei no início dessa aula, que nós não podemos desrespeitar. É até redundante falar. Premissa já é algo que você não pode respeitar, né? Ou seja, é algo que é estipulado como uma lei no início do projeto. Então, a potência em um carro que o motorista pediu no acelerador, a potência que ele pediu, né? Na verdade, ele dá um comando de torque. E aí o carro já está uma dada velocidade, então acaba que ele está exigindo a potência também, tá? Então, isso tem que ser respeitado, independente da composição do sistema de potência. E aí, o que vai acontecer? Essa potência que o motorista está pedindo, né, ela pode implicar nesse ponto de operação aqui, ó. Por exemplo, ele podia estar querendo, o motorista querendo esse nível de torque, chamar aqui de torque do motorista, que vem do pedal do acelerador, tá? Nessa velocidade aqui, ó. Velocidade. E aí a velocidade é a velocidade que o carro está pelo histórico dele de operação. Partiu, acelerou, frenou, acelerou de novo, subiu o morro, perdeu velocidade, fez uma ultrapassagem, ganhou velocidade, desceu o morro, ganhou mais, foi no quebra-mola, reduziu a velocidade, ou seja, tem um histórico de operação do carro que vai levar a velocidade mecânica que ele está agora, tá? Então essa potência do motorista aqui seria o produto do torque que ele está pedindo no acelerador. O acelerador é um comando de aceleração ou de torque, tal como preconiza a segunda lei de Newton, a aceleração é proporcional ao torque, né? E você tem a velocidade de operação ali do veículo que o motorista impôs pelo histórico de uso do carro, tá? E aí, moçada, isso que ele está pedindo pode ser caracterizado por esse ponto de operação aqui, ó, tá? Só que, né, o que vai acontecer? Se você só tiver o carro com máquina a combustão interna, você não tem o que fazer. Vai ter que operar nesse ponto, não tem escolha, tá? E essa região aqui, a máquina tem uma eficiência muito baixa. A gente está falando aqui que é a região dos 10%. Tá? E não tem escolha, vai ter que operar ali. Quando você coloca uma máquina elétrica no carro, o que você pode fazer? Tá? Você pode pegar a sua máquina a combustão, naquela velocidade, você não tem muita escolha, né? A velocidade não varia instantaneamente, igual a gente viu em outros módulos. Você pode pegar e operar a sua máquina a combustão interna com esse nível de torque cá em cima, ó. Então você pode operar com esse nível de torque aqui em cima, né? E ainda assim atender o que o cliente está pedindo. Como? A diferença, né, entre esse torque e esse, você deixa para a máquina elétrica. Inclusive a máquina elétrica vai operar frenando agora, né? Então o torque que o cliente está pedindo está menor do que o torque que a máquina está desenvolvendo. Mas o que vai acontecer? Você deixa a máquina, a combustão interna, operando na região que ela é mais eficiente. E a diferença entre o que ela quer, entre o que o cliente quer e o que a máquina está desenvolvendo é absorvida aqui no eixo da máquina elétrica. E aí você carrega
o banco de baterias. Então, você usa melhor a sua gasolina, carrega o banco de baterias, né? Ou seja, você não queima energia para o ambiente, né? Vai ter um conversor aqui, vai converter de CA para CC, que é o formato aqui de energia do banco de baterias. E essa energia fica armazenada ali no banco de baterias. Em um outro momento da operação, quando esse banco estiver carregado, você desliga a máquina a combustão interna, tá? Você pode desacoplar ela por uma embreagem e desligar ou somente desligar, tá? E aí você pega essa energia do banco de baterias, onde, digamos assim, você vai chegar num momento que o cliente quer uma velocidade ainda mais baixa, tá? Numa região onde a máquina a combustão interna é ainda menos eficiente, tá? E a bateria está carregada, o que, que você faz? Você pega essa energia dela e devolve para o sistema, pela máquina elétrica, para poder tracionar o carro. De tal forma, né, que nesse intervalo todo que nós analisamos, né, considerando os dois pontos de operação que a gente estudou aqui, ó, esse e esse, tá? A máquina, a combustão interna, só operou no seu ponto de máxima eficiência. Então, essa inclusive, é uma das diretrizes de pesquisa de sistemas híbridos, carros híbridos, onde se busca diminuir o consumo da fonte primária mais cara, que é a gasolina, ou o diesel, ou seja, a potência química. Tá? Então, essa é uma das formas de se conseguir melhorar, né, ou reduzir o gasto com a sua fonte primária, ou seja, buscar operar com a sua máquina de conversão de energia no ponto de máxima eficiência. Tá? No caso de acionamentos industriais pautados à máquina elétrica somente, esse aqui, ó, o que vai acontecer? Existe, no caso da máquina elétrica, a gente desenhar aqui também a curva de eficiência dela, sobreposta à curva de torque por velocidade, tá? A curva de torque por velocidade dessa máquina tem essa característica aqui, ó. Tá? A curva de eficiência dela é mais ou menos assim, ó, né? Nesse ponto aqui, ó, com velocidade nula, né, você até tem torque, mas com velocidade nula você não tem potência de saída, né, você não tem potência mecânica e a eficiência é zero. Então ela cresce, chega aqui no máximo e despenca. Tá? Então existe um ponto de máxima eficiência aqui, que ocorre quando a máquina opera numa condição especial, chamada de condição nominal de operação. Tá? Então ela desenvolve um torque chamado de torque eletromagnético nominal nesse ponto. Opa, desculpa. Nesse ponto ela tem uma eficiência máxima, que é a eficiência nominal dela aproximadamente, e nesse mesmo ponto aqui, ó, na curva em preto, ela vai desenvolver esse nível de torque. Tá? Ela pode operar em infinitos torques aqui da curva em preto, ó. Infinitos possíveis torques. Mas tem um nível de torque em especial, que é esse aqui, que ela opera com eficiência máxima. Tá? Então esse torque é chamado de torque eletromagnético nominal. Então no caso de máquinas elétricas, o que a gente tem que fazer? Né? Deixa eu olhar aqui pela segunda lei de Newton. Já que o cliente que escolhe o torque de carga tá? E boa parte do tempo o sistema não vai estar acelerando, vai estar a velocidade constante. Então, na maior parte do tempo, o torque eletromagnético, que é a condição de regime permanente, ou seja, a máquina já partiu e está a velocidade constante. Então, em regime permanente, o torque eletromagnético é igual ao torque da carga. Então, o que a gente faz? Como a carga é escolhida pelo cliente, a gente compra a máquina
fazendo com que o torque eletromagnético nominal, ao máximo, seja igual ao torque da carga do cliente. Tá? Então, o cliente até escolhe o torque da carga dele. Só que nós temos liberdade para comprar a máquina. E aí tem uma infinidade de máquinas das mais diversas famílias, dos mais diversos fabricantes no mercado. Tá? O que a gente faz então? Vai buscar máquinas, né, cujo torque eletromagnético nominal, esse dado é conhecido na hora de comprar a máquina, você acessa essa informação da máquina. Então você compra máquinas cujo torque nominal seja o mais próximo possível do torque da carga do cliente. Então esse é um segredo para conseguir, não um segredo, né, uma diretriz, né, uma sugestão para se conseguir operar com a máquina elétrica na máxima eficiência possível. Ou seja, usando da melhor forma possível o dinheiro que você está pagando na sua conta de energia elétrica. Tá? Bom, então, sexta-feira, pessoal, que deu horário, sexta-feira a gente continua esse assunto, tá? Esse assunto não acaba, obviamente, também nós não estamos arranhando, tá? O assunto não está sendo arranhado, a gente está indo a fundo, tá? Mas, assim, ele custa algumas revisitas durante a vida profissional, caso se queira trabalhar com eficiência energética, tá? Eu queria saber se vocês entenderam o recado, tem alguma dúvida? Não entendi sim, professor. Então, Beleza. Tudo ok. Deu para entender sim. Beleza. Então tá, moçada. Eu agradeço então a presença, queria desejar a vocês uma boa noite. E aí, sexta-feira, 18 horas, a gente se encontra para a aula síncrona. tá bom Beleza? então, professor. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite, falou. Boa noite.